Alô pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Guerra, sou músico, vivo aqui no Rio de Janeiro e sou um dos administradores do Marxismo Libertário. Eu fui designado para fazer uma série em 2 vídeos explicando o que é o marxismo. Então a primeira parte a gente vai pegar a gênese do conceito e vai abordar algumas de suas mutações ao longo da história. E a segunda parte nós vamos fazer um exame do próprio conceito aplicando o materialismo histórico ao marxismo. Comecemos então por explicar a origem dos termos marxista e marxismo. O termo marxista começa a ser usado no contexto da Primeira Internacional, em que Bakunin e seus adeptos passam a atribuir aos partidários de Marx a alcunha de marxistas, com um tom polêmico e pejorativo. Entretanto, no Congresso de Haia, na Holanda, em 1872, que o rótulo marxista é efetivamente difundido, adquirindo, porém, um significado distinto do que era atribuído por Bakunin. O termo passa, então, a designar a fração que permanecera fiel ao Conselho Geral, contrapondo-se às frações aliancista e bakuninista. No final da década de 1870, surge o termo marxismo. O termo marxismo surge inicialmente na função de adjetivo, não para indicar uma teoria, mas a corrente política dos supostos partidários das ideias de Marx, ou seja, a social-democracia alemã nascente e o seu apêndice na França, formada pelos guedistas. Dessa forma, tanto marxismo quanto marxista assumem 2 conotações possíveis. A. São utilizadas em tom polêmico pelos adversários de Marx, sobretudo Bakunin e seus adeptos. B. Referem-se a uma determinada posição política até o final dos anos 1870. A partir dos anos 80 do século XIX, os termos marxista e marxismo entram no vocabulário socialista internacional. Após a dissolução da AIT, o termo social-democrata começa a substituir a palavra comunismo. O termo será propagado, apesar da resistência de Marx e Engels, e será utilizado como sinônimo de marxista. Dessa maneira, o termo marxismo começa a ser utilizado de forma positiva. Na França daquele período, o Partido Operário francês passa a ser conhecido como Partido Operário Marxista, e os militantes guedistas se autodenominariam marxistas. Hopes assim demonstra que, abre aspas, o uso dos termos marxista e marxismo adquire então um sentido preciso no seio da social-democracia alemã. Ao invés de alcunhas pejorativas, tornam-se indicações positivas e penetram no vocabulário político com um novo sentido, fecha aspas. A transformação semântica das palavras ocorre no contexto da transição da Primeira para a Segunda Internacional, formação dos partidos operários independentes, etc. Karl Kautsky é quem assume a paternidade dos termos marxista e marxismo nos anos 1880. A partir de 1882, Kautsky começa a utilizar essas palavras de modo consciente, sistemático e com um significado ideológico preciso. É no contexto da publicação, em 1883, da revista Neue Zeit, no interior do Partido Social Democrata Alemão, que Kautsky cuida da difusão do que ele compreendia por marxismo. Em um panfleto intitulado As 3 Fontes do Marxismo, Kautsky diz que o marxismo seria uma ciência da sociedade do ponto de vista proletário, que sintetiza a contribuição de diversas áreas do pensamento. Abre aspas, foi assim que Marx e Engels criaram o socialismo científico moderno, pela fusão de tudo que o pensamento inglês, o pensamento francês e o pensamento alemão tinham de grande e de fértil. Fecha aspas. Em Kautsky, o marxismo é transformado em uma ciência social, tal como as ciências naturais da época, tendo como principal referência o pensamento de Darwin. A partir disso, Kautsky distingue a ciência proletária da ciência burguesa. O marxismo é a ciência proletária, uma ciência que deve possuir caráter científico, o que tinha por detrás o interesse de Kautsky de conseguir respeitabilidade e status em contexto no qual o paradigma positivista era o dominante. Assim, o pensamento de Marx foi transformado em uma lei natural sob a pena de Kautsky. De um lado estava o movimento operário com suas reivindicações puramente econômicas, e por outro lado existia o socialismo, sendo que ambos não possuíam natureza idêntica. A definição de Kautsky foi a primeira vulgarização do marxismo, submetendo este a uma conotação cientificista e positivista, dentro dos interesses dos partidos social-democratas e das organizações políticas reformistas da época. Foi naquele período que surgiram as escolas marxistas,
as doutrinas marxistas, que eram aderidas por aqueles que seriam ortodoxos ou heterodoxos. Kautsky e Bernstein foram os responsáveis por transformar o marxismo na religião de Marx, em um sistema, doutrina ou ciência proletária, que foi seguido adiante por outros indivíduos, como Lenin. As teses de Kautsky sobreviveram durante certo tempo, e o seu subproduto mais conhecido foi o leninismo. Longe de criticar o kautskismo, Lenin reteve teses centrais expostas por Kautsky sobre a definição do marxismo e apresentou suas ideias, repetindo os mesmos temas de seu mestre, em seu ensaio intitulado As Três Fontes e as Três Partes Constitutivas do Marxismo. O marxismo, dizia Lenin, era um sistema das ideias e da doutrina de Marx. Ele acrescenta: a sua doutrina nasceu como continuação direta e imediata das doutrinas dos representantes mais eminentes da filosofia, da economia política e do socialismo. É a sucessora legítima de tudo quanto a humanidade criou de melhor no século XIX: a filosofia alemã, a economia política inglesa e o socialismo francês. Em Lenin, como também Kautsky, o marxismo é apresentado como uma síntese superior entre várias formas de saber complexo. Nessa concepção, a história do movimento operário e a história do movimento intelectual da época aparecem separadas, não existindo uma união entre movimento operário e socialismo, como dito nas palavras de Lenin e Kautsky. Na definição de Lenin, falta a percepção da relação do marxismo com as três fontes e as três partes constitutivas, assim como falta a percepção das três fontes em Kautsky. Aliás, o que também se torna problemático nessas definições é a existência de uma separação entre a história das ideias e a história real. Portanto, o que é comum nas teses de Lenin e Kautsky é a separação da história real e a história do marxismo, onde é possível aos intelectuais burgueses produzir concepções científicas e as introduzir no proletariado. Outro problema dessas teses é a justaposição das teorias de Marx, o que permite posteriormente separações mecânicas, como ocorre em Stalin, entre materialismo dialético e materialismo histórico. Além disso, a concepção leninista do marxismo também confunde este com as ideias de Marx. É preciso entender quando as ideias de Marx se transformaram no marxismo. Para essa tarefa, Viana coloca que o marxismo, inicialmente, deve ser definido como um movimento político e cultural, e, por sua vez, ele ultrapassa as ideias e a pessoa de Karl Marx. Assim, a obra de Marx é apenas o primeiro momento do marxismo, e não o único. As definições de Lenin e Kautsky devem ser descartadas, pois elas substituem as determinações sociais do pensamento por uma história autônoma e independente do marxismo. É a partir dessas observações apontadas por Nildo Viana em sua obra O que é Marxismo que buscaremos explicar o marxismo a partir do materialismo histórico. Muito bem, pessoal, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se você curtiu o resultado, deixa o seu like, siga o canal e comente. Muito obrigado!